Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Essa daqui não é bom inverter ela não, né? Vamos pra cá. Essa daqui. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma live, nessa terça-feira. Que o Senhor possa falar com você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Estarei louvando os hinos da harpa nesta noite. Que esta noite você possa receber a palavra do Senhor. Estou aqui nesta terça-feira para fazer esta live. A nossa igreja está fechada devido ao decreto, mas nós estamos adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, eu verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve, aleluia, as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, eu verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo,
em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está entrando nesta live, seja bem-vindo. Participe conosco deste culto, em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa receber a palavra do Senhor, que você possa receber esses louvores, em nome do Senhor Jesus, que você possa ser impactado nesta noite pela palavra do Senhor Jesus. Vamos estar louvando o hino de número 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Pecado vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus na perseguição, na tribulação. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Pecado vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecado vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo para mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação.
enviada do trono de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 ao verso 6. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tars. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tars. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tars, para longe da sua presença, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero dizer para você que entrou nesta live, seja bem-vinda. Keline, seja bem-vinda. Irmã Marisa, seja bem-vinda nessa noite. Irmã Edna Silva, seja bem-vinda. Irmã Sirlene, a paz do Senhor, seja bem-vinda a todos que entrarem nesta live. Fique à vontade, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Que esta palavra possa falar com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra possa estar falando ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque estamos aqui fazendo live, porque as nossas igrejas, elas estão fechadas devido a um decreto, mas o nosso Deus, ele é fiel, verdadeiro, para cumprir sobre a minha vida, sobre a tua vida. E eu venho dizer para você, não desista daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Aleluia. Olhando na palavra do Senhor, eu vejo como Deus preparou Jonas. Aqui no livro de Jonas, conta-se a história de um profeta desobediente e sem compaixão. Deus mandou que ele pegasse em Nínive um navio para Nínive, a capital do grande império da Síria, nação inimiga do povo de Israel. Mas Jonas não foi anunciar a mensagem de Deus. A palavra do Senhor diz que ele sabia que os seus moradores, aqueles moradores, poderiam se arrepender dos seus pecados. Jonas, ele sabia que aquele povo, ele poderia se arrepender e Deus não cumpriria a promessa de destruir aquela cidade. A palavra do Senhor diz que Jonas ele pegou, quando o Senhor disse: Dispõe, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ele, porque a sua milícia subiu até mim. A palavra do Senhor diz que Jonas se dispôs a ir para Nínive, mas ele se dispôs não para pegar o navio para ir para Nínive, mas para fugir da ordem que Deus deu para Jonas. A palavra diz que Jonas dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, Jonas, ele achou um navio e ele pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com aquele povo, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, para fugir
do seu chamado, daquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. E a palavra do Senhor diz que, mas o Senhor lançou uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar todas as cargas que estavam naquele navio. Jonas, ele desobedeceu à voz do Senhor. Jonas, quando o Senhor disse: Jonas, vai à cidade de Nínive, vai pregar para aquele povo. Jonas, ele pegou e fez que ia, mas ele desviou para o outro lado. Ele desobedeceu à voz do Senhor Jesus. Porque quando Jonas, ele vê aquele navio que estava indo para Tarsis, eu imagino Jonas pensando assim: eu vou lá pregar para aquele povo, vou ali pregar para aquele povo desobediente, eu sei que eles vão se render ao Senhor, e o Senhor não vai cumprir a promessa de destruir aquela cidade. Jonas, ele sabia que aquele povo se voltaria para o Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando Jonas, ele desobedece à voz do Senhor Jesus, ele vai para outro rumo, a não ser aonde o Senhor enviou. O Senhor, ele lança sobre o mar uma forte tempestade. E o mar, ele estava com aquela tempestade furiosa. E a palavra do Senhor diz que o navio estava a ponto de se despedaçar, a ponto de afundar. E os marinheiros, cheios de temor, de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, porque eles achavam que eram as cargas que estavam pesando o navio, que eram as cargas que estavam querendo afundar aquele navio, que estava querendo quebrar ao meio. Mas não era as cargas, não era o peso que estava dentro daquele navio, era a desobediência de Jonas. Por isso que aquele mar estava com aquela tempestade furiosa, aquele mar estava furioso por causa da ira de Deus contra a vida de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que, porém, Jonas, ele havia descido ao porão. Ele havia descido ao porão e ele estava dormindo. E quando ele dormia, aqueles marinheiros ficavam preocupados. Eles estavam preocupados. Será por que sobreveio isso? Eles estavam procurando uma explicação. Por que estava acontecendo? E a palavra do Senhor diz que, porém, Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E quando o mestre do navio chega a Jonas e lhe diz: o que se passa contigo? O mestre do navio chega até Jonas e disse: por que tu estás dormindo? Está vendo esta tempestade toda aí e tu não está se preocupando? Está vendo que o navio está a ponto de afundar, de quebrar o meio, e você veio para o porão e se deitou? Está aí dormindo, não está se preocupando com nada? E a palavra do Senhor diz que, agarrando no sono, quando Jonas estava agarrado no sono, o marinheiro, o mestre do navio, foi lá até Jonas e perguntar para ele por que ele estava dormindo, em meio à tempestade. Disse: Jonas, por que tu dormes em meio à tempestade, Jonas? Levanta-te e invoca o teu Deus. Invoca o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: invoca o teu Deus para ver se Ele faz alguma coisa por nós, se Ele nos livra dessa tempestade. Aleluia. Invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não perecemos, para que nós não morremos aqui. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte
e a sorte caiu sobre Jonas. Eles diziam uns aos outros: vamos lançar a sorte para ver porque este mal sobreveio sobre nós. E eles lançaram a sorte. E a palavra do Senhor diz que a sorte caiu em Jonas, que Jonas era o culpado de tudo que estava acontecendo, de toda aquela tempestade. A culpa era de Jonas. E dizia uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara nós agora, por causa de que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde tu vês? Quem és tu? Eles perguntaram para Jonas: por que nos sobreveio este mal? Quem és tu? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Fala agora para nós. E a palavra diz que ele lhe respondeu: eu sou hebreu, Jonas respondeu para aqueles homens: eu sou hebreu e temo ao Senhor Jesus, o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isto? Por que tu fizeste isto conosco? Eles perguntaram para Jonas: por que você está fazendo isso conosco? Por que você fez isso? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado, Porque Jonas havia declarado que ele era filho do Senhor, ele era hebreu e ele temia ao Senhor Jesus, que fez o céu e a terra e o mar. Ele estava falando: eu temo ao Senhor. Eu sou de outra terra mesmo. Eu temo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Sou hebreu. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando Jonas, ele declarou, ele havia declarado que ele temia ao Senhor, aqueles homens ficaram cheios de temor. Aqueles homens temeram. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, mais furioso, a tempestade ficava maior, a tempestade ficava mais grande. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Genaldo, a paz do Senhor. Irmã Patrícia, a paz do Senhor Jesus. Irmã Sirlene, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Então aquele mar ele ficou mais furioso, aquela tempestade ficou mais alta. E eles falando para Jonas: o que nós vamos fazer para que este mar se acalme? Porque ele está mais bravo, mais tempestuoso. E respondeu-lhes: tomai e me lança no mar. Jonas dizendo para eles: pega-me e me lança no mar, porque ele vai se aquietar. Porque Jonas sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dele, que ele tinha desobedecido à voz do Senhor Jesus. Às vezes você pode estar passando por uma tempestade, por muitas das vezes ter desobedecido ao Senhor. Eu e você, às vezes temos desobedecido, passamos por luta, aflição, uma tempestade, e às vezes nós não entendemos. Mas eu venho dizer para você: medite, porque essa tempestade sobreveio, porque o Senhor vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos a Ti que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque Tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqueles homens estavam dizendo: a paz do Senhor Jesus, pastor divino, seja bem-vindo, pastor divino Carvalho, louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens estavam dizendo: Senhor, nós vamos lançar este homem no mar, mas que o sangue dele, não venha cair sobre nós. Ele estava dizendo: a culpa não é nossa, a culpa é dele que desobedeceu a tua voz. Aleluia. A palavra do Senhor diz que: e levantaram a Jonas
e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aquela tempestade cessou, porque Jonas ele tinha desobedecido ao Senhor. E a palavra diz que quando Jonas, em vez dele ir para Nínive, ele desobedeceu ao Senhor e foi para Tarsis. Ele desobedeceu ao Senhor e foi para Tarsis. Mas o Senhor pegou e fez vir uma tempestade sobre o mar, sobre aquele mar. E aquele mar ele ficou tempestuoso, furioso, que o navio estava a ponto de quebrar ao meio. E aqueles marinheiros ficaram preocupados. Por que está dessa forma? E quando eles lançaram sorte, caiu em Jonas. E eles perguntaram: de onde és tu? De onde tu veio? De que terra tu és? De que povo tu és? Aleluia! Jonas disse: eu sou hebreu, gente. Eu sou hebreu e tudo que está acontecendo aqui a culpa é minha. Jonas disse: para acalmar este mar, para acalmar essa tempestade, me lança no mar. Me lança. Aleluia! E aqueles homens, antes deles lançarem Jonas no mar, eles ficaram com temor. Eles ficaram com medo de acontecer alguma coisa sobre as suas vidas. Irmão Aslene, diaconisa Aslene, a paz do Senhor Jesus. Eles ficaram com medo de acontecer alguma coisa com eles. E eles disseram: Senhor, que o sangue deste homem não caia sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eles pegaram Jonas e lançaram sobre o mar. E o Senhor deparou o Senhor um grande peixe que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu quero dizer para você que ainda tem muito peixe. Ainda tem muito peixe. Por que, pastora, que ainda tem muito peixe? Porque muitas das vezes nós desobedecemos a voz do Senhor. O Senhor disse: ide, e nós desobedecemos. E ainda tem muito peixe para engolir Jonas. Ainda tem muito peixe. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor se depara com um peixe grande, ele faz com que aquele peixe engula Jonas. E quando Jonas ele cai dentro do ventre do peixe, ele faz uma oração ao Senhor. E Jonas orou ao Senhor seu Deus. Jonas orou ao Senhor, aleluia, e disse: Senhor, na minha angústia eu clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu. Do ventre do abismo gritei, tu me ouviste, Senhor. A ordem de Deus é que Jonas se dispôs, é que eu e você se dispõe. A ordem de Deus é que nós vamos fazer a obra dele. A ordem de Deus é para que nós façamos aquilo que ele quer que nós façamos. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós perecemos, nós passamos por tempestade, por aflição, porque nós desobedecemos a voz de Deus. Então a ordem de Deus é para que nós disponhamos. Pastora, mas eu não sei. Mas o Senhor te capacita, o Senhor te levanta. É Ele que faz acontecer na tua vida. Pastora, eu sou muito envergonhado. Não se preocupe que Deus tira a tua vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não retroceda, não retroceda, não faça como Jonas, porque Jonas ele retrocedeu, ele desobedeceu a voz de Deus. Ele foi para Tarsis. O Senhor disse: Jonas, tu vai para Nínive, vai lá ministrar a minha palavra para aquele povo, para que ele se arrependa. E a palavra diz que Jonas ele pegou e se dispôs, mas foi a fugir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se dispôs, foi a fugir da presença do Senhor. Então quero dizer para você: não desobedeça. A desobediência e o caminho próprio de Jonas, porque Jonas, quando ele estava desobedecendo a voz do Senhor, ele estava tomando um caminho próprio, ele estava tomando as suas próprias decisões. E quando nós servimos ao Senhor, nós não devemos tomar as nossas próprias decisões, nós temos que obedecer a voz de Deus. Aquilo que Deus tem para mim e para você, nós temos que obedecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas ele estava na escola de Deus. Às vezes essa tempestade que sobrevém sobre a minha vida e sobre a tua vida
é a escola de Deus. É para que nós aprendamos, né, a obedecer e não a desobedecer. Louvado seja o nome do Senhor. É para que nós aprendamos a obedecer ao Senhor. Porque quando nós tomamos outra direção, e o Senhor vem e nos coloca no prumo novamente. O Senhor disse: não é aí que eu quero que você vá. Não é aí que eu quero que você permaneça. Eu quero que você permaneça para cá. Não vá para lá. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava dizendo para Jonas: olha, eu te mandei ir para Nínive para pregar para aquele povo, para que ele se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas, ele pegou e foi para Tarsis, desobedecendo a voz de Deus. Então Jonas, ele passou pela escola do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: gratidão e louvor e salvação, porque Jonas, ele desobedeceu ao Senhor. A paz do Senhor, pastor Ivan Soares, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, nós temos que obedecer à voz de Deus, ser grato a Ele, por tudo que Ele tem feito, porque ai de nós se não fosse o Senhor. Irmã Fátima Benote, a paz do Senhor, minha filha, seja bem-vinda. Nós temos que obedecer ao Senhor, sermos gratos a Ele, porque se estamos aqui, foi Ele que nos colocou, foi Ele que nos fez perfeito, aleluia. Jonas revestido e bem sucedido no serviço. Quando Jonas, ele pegou e obedeceu à voz de Deus, depois que ele passou pelaquela tempestade, ele resolveu ir, né? Mas depois que ele passou pelo ventre da baleia, pelo ventre do peixe, e ele clamou ao Senhor, Jonas disse: Senhor, eu estou aqui e eu estou clamando ao Senhor, o Senhor me ouviu, me responde, Senhor. O Senhor me responde, né? Estou gritando do abismo. O Jonas gritou do fundo do abismo, ele gritou ao Senhor e ele disse: Senhor, tu me ouviste, Senhor, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas estava dizendo: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu desobedeci ao Senhor, Pai, mas o Senhor me lançou no ventre do peixe, no ventre da baleia, no profundo dos mares, Senhor. Ouve a minha oração e me tira daqui. E as correntes das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas varas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos seus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Glória a Deus, a paz do Senhor. Pastor José Gonçalves, meu esposo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que Jonas, ele foi lançado no ventre do peixe, aleluia. E ele disse: Senhor, tu me lançou, Senhor. Eu estou lançado, Senhor, diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu templo, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Jonas, ele disse: eu estou triste, angustiado aqui, Senhor, nesse abismo, aqui neste profundo mar. Me tira daqui, Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que desci até o fundo fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se cercam sobre mim para sempre. Jonas, ele estava orando ao Senhor. Ele disse: Senhor, as águas me cercaram, Senhor. Aleluia, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, Senhor. Jonas estava orando ao Senhor. Jonas, ele estava orando ao Senhor Jesus, e ele dizendo para o Senhor: desci até os fundamentos dos mares, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jonas, ele fez, fazendo esta oração, ele dizendo: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Muitas das vezes nós buscamos a presença do Senhor quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por tempestade, quando estamos passando por aflição. Muitas das vezes nós esquecemos de buscar a presença de Deus, e o Senhor faz com que a tempestade ela venha de encontro a mim e a você, para que nós se lembremos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas dizendo: Senhor, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor.
Eu me lembrei, Senhor, da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei, o que eu votei, Senhor, eu pagarei ao Senhor. Pertence a salvação. Falou o Senhor ao peixe e o peixe ele vomitou Jonas. Quando o Senhor falou com o peixe, ele vomitou Jonas, porque Jonas, ele orou ao Senhor e se arrependeu. Jonas, ele se arrependeu pela desobediência, que ele tinha desobedecido ao Senhor. Eu olhando na palavra do Senhor, vejo o clamor de Jonas e o socorro divino do Senhor. Quando o Senhor, ele se lembrou, Jonas, ele se lembrou do Senhor Jesus na sua grande angústia. Quando você se lembra do Senhor na sua angústia, o Senhor te socorre. Quando você se arrepende daquilo que você tem feito, tem desobedecido ao Senhor, o Senhor ele te perdoa. O Senhor ele te socorre. Jonas ele reconheceu e confessou o seu estado desesperador. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele foi atendido pelo Senhor no teu santo templo. Aleluia, pela oração de Jonas. Quando Jonas ele orou ao Senhor, ele foi atendido. O Senhor atendeu o pedido dele. Experimentou a misericórdia. Jonas ele experimentou a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas ele levantou a voz em gratidão ao Senhor. Ele disse: Senhor, olha só, ele disse: Senhor, todo voto que eu fizer ao Senhor eu vou pagar, eu não vou desobedecer, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jonas, ele levantou a sua voz em gratidão ao nosso Deus. Ele se comprometeu a obedecer à voz do Senhor Jesus. Ele estava se comprometendo quando ele estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu vou fazer quando eu fizer um voto ao Senhor, eu vou pagar esse voto. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas ele foi salvo porque a salvação pertencia ao Senhor Jesus. O Senhor ele deu a salvação para Jonas. O Senhor ele entrega a salvação para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Sua oração intensa, quando Jonas ele ora ao Senhor, quando ele diz que quando dentro dele desfalecia a alma dele, ele estava orando ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu me lembrei do Senhor, Eu me lembrei do Senhor. Então eu clamei ao Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. A fé de Jonas, forte. Jonas teve uma fé forte quando ele clamou ao Senhor Jesus. A sua situação desesperadora, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jonas se encontra numa situação desesperadora, quando ele está ali dentro daquele peixe, que ele não vê nenhuma saída, ele clama ao Senhor. Ele vê a sua alma abatida, a sua alma desesperada, a sua alma angustiada, ele clama ao Senhor, E seu olhar firme para o Senhor Jesus. Quando ele olha para o Senhor Jesus, ele encontra a libertação. Por quê que ele encontra a libertação? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele encontra a libertação, porque o Senhor teve misericórdia dele, ele se arrependeu e o Senhor teve misericórdia de Jonas. Aleluia. E tirou ele daquele ventre, daquele peixe, fez com que aquele peixe vomitasse Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a palavra do Senhor diz que Jonas, ele desobedeceu ao Senhor, mas se arrependeu. Quando nós desobedecemos, nós nos arrependemos, o Senhor, ele é misericordioso para nos perdoar, para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles habitantes de Nínive, a palavra do Senhor diz que eles se arrependeram, ouviram somente uma profecia e ainda um insensível que não tinha interesse que os homens se convertessem e fossem salvos. Ouviram Jonas só uma vez e brevemente, Foi rápido a palavra de Jonas ali para aquele povo e eles se arrependeram. A palavra diz que foi rapidamente, foi breve a palavra de Jonas para que eles se arrependessem, A mensagem era muito desanimadora. Nínive ouviu somente ameaças, mas nenhum convite para a conversão. Olha só,
Então a palavra do Senhor diz que Jonas não anunciou perdão, nem mesmo arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Anunciou somente o severo juízo, ou seja, que só viveria mais 40 dias. Olha o que Jonas foi ali ministrar para aquele povo. Olha o que Jonas foi ali falar para aquele povo. Ele não foi levar uma palavra de ânimo, ele não foi levar uma palavra, de conforto, de arrependimento. Ele foi ali levar uma palavra para aquele povo, dizendo para aquele povo que ele viveria poucos dias, Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jonas falando para eles que eles iam viver 40 dias. Jonas não foi ajudar para as pessoas, Jonas não foi ajudar as necessidades daquelas pessoas. Jonas não foi levantar o ânimo, o ego daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pregou sem motivação. Ele não deu motivação para aquele povo. A mensagem de Jonas não tinha nenhum sinal de amor. Aleluia. Não pediu a misericórdia de Deus para com aquele povo. Jonas, ele não pediu a misericórdia de Deus para com aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Não se agradou da compaixão de Deus para Nínive, Olha só, Jonas disse: eu vou ministrar para este povo, vou pregar para este povo, e o Senhor ainda vai ter misericórdia, deste povo. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança dos ninivitas era bem pequena, não sabia nada do amor de Deus, não conhecia nem o sacrifício da propiciação, não receberam nenhum convite, nenhum convite para se arrepender ao Senhor. Jonas só lançou a palavra e disse que eles iam viver somente 40 dias se eles não se arrependessem. Louvado seja o nome do Senhor. Como eles receberam a mensagem, todos ouviram a palavra de Jonas, toda a cidade foi envolvida, toda aquela cidade foi envolvida, todo o trânsito parou, todo o trabalho silenciou para ouvir Jonas. Jonas, ele foi exaltado. Jonas, ele se arrependeu e o Senhor exaltou o profeta Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que toda a cidade foi envolvida, Quando Jonas falava, muitos pararam para ouvir. Todos daquela cidade ali parou para ouvir a mensagem de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos clamaram a Deus, apesar da mensagem de Jonas não oferecer nenhuma graça, mas somente com ter juízo. Ainda assim tiveram ânimo, queria aproveitar os 40 dias. Todos se alegraram e todos clamaram ao Senhor Jesus. A palavra diz que todos daquela cidade, aqueles ninivitas, louvaram ao Senhor. E eles queriam somente aproveitar, olha só, como é lindo. Eles queriam somente aproveitar aqueles 40 dias, a qual Jonas falou para eles que eles teriam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles queriam aproveitar o pouco tempo que eles tinham. Quando todos clamaram ao Senhor, queria aproveitar os 40 dias para a salvação por meio da conversão. O amplo atendimento de suas orações, Deus ouviu o seu clamor e se compadeceu do seu arrependimento. Foi sincero, trouxe fruto, trouxe fruto. Jonas capítulo 3, verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não fez mais, Jonas, ele ficou meio assim, sem querer ir para Nínive, porque ele sabia que Deus ia se arrepender daquele mal que Deus ia fazer contra aquele povo, Então, quando Jonas, ele foi ali ministrar para aquele povo, a palavra diz que ele não levou uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, uma palavra de perdão, Ele simplesmente pregou para aquele povo dizendo para que eles iam ter somente os 40 dias de vidas, Mas aquele povo se alegraram, eles adoraram ao Senhor, eles pararam toda a cidade para ouvir a mensagem de Jonas, e a palavra diz que eles clamaram ao Senhor, e eles queriam simplesmente, desfrutar daqueles 40 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você que nem tudo está perdido, que você venha estar na direção do Senhor Jesus,
que Ele venha te dar vitória. Se você estiver na direção certa, Deus vai te dar vitória. Se você foi para a direção errada, volte para onde Deus quer te colocar. Irmão Gilglésio Clementino, seja bem-vinda. Thalia Prates, a paz do Senhor, seja bem-vinda, minha irmã. O Senhor disse a Jonas: levanta, vai a Nínive, a grande cidade, louvado seja o nome do Senhor. Vai lá naquela cidade e proclama contra ela, né? O Senhor não estava falando para ele proclamar a favor daquela cidade. O Senhor estava dizendo para Jonas: vai ali naquela cidade, Jonas, e proclama contra ela, né? Por isso que Jonas, ele proclamou que aquele povo tinha 40 dias de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é difícil entender porque essa designação parecia ser tão difícil, né? Quando nós olhamos, nós possamos ver que por isso que Jonas fugiu para Tarsis. Por isso que Jonas desobedeceu, porque ele sabia, né, que era uma decisão desafiadora, uma decisão muito difícil, né? Dele ir ali ministrar para aquele povo, né? Não a favor, mas contra aquele povo. O Senhor disse: olha, Jonas, vai e proclama contra aquela cidade, né? Contra aquela cidade. Então aquela decisão que o Senhor teve em enviar Jonas ali para aquela cidade, para proclamar contra aquela cidade, foi muito difícil, muito desafiadora para Jonas, né? E a palavra diz que, no entanto, a dificuldade da viagem talvez parecesse ser a parte fácil da designação, né? Mas Jonas, ele viu que ele estava indo no caminho errado. Ele estava colocando muitas pessoas, né, no meio da sua tempestade. Ele estava colocando muitas pessoas na sua decisão própria. Mas eu venho dizer para você nessa noite: não se preocupe, né, que o Senhor está no controle, está na situação. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça quando o Senhor falar com você, obedeça a voz dele, né? Obedeça porque o Senhor tem o melhor para você. Não desobedeça, porque ainda tem muito peixe para engolir o desobediente. Ainda tem muito peixe para engolir o desobediente. Quando nós desobedecemos à voz do Senhor Jesus, nós pagamos um preço. Quando nós desobedecemos à voz do Senhor, nós pagamos um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que obedecer à voz do Senhor. A tempestade sobreveio, né? Sobreveio com aquela embarcação por causa de Jonas. Com ela Deus despertou-o para que ele despertasse os seus próximos do sono do pecado, né? A tempestade sobreveio para que Deus nos despertasse a cada dia a buscar a presença dele, para que nós nos arrependesse a cada dia daquele mal que nós fizemos. A tempestade sobreveio para a maravilhosa palavra do Senhor ser implantada em nosso coração, porque muitas das vezes, quando estamos na bonança, esquecemos de buscar a presença de Deus, esquecemos de obedecer a voz do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você nesta noite: obedeça a voz do Senhor. Não seja como Jonas, desobediente, mas seja obediente, né? É um despertamento, que nós possamos nos despertar, né, a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jonas ele se lembrou do Senhor, é quando ele estava na angústia. Quando ele estava na angústia, ele estava ali desesperado, porque ele estava no ventre do peixe, ele não viu nenhuma saída, ele se preocupou. Creio eu que Jonas pensou: eu desobedeci a voz de Deus, por isso estou aqui. Jonas, quando ele disse ao Senhor: Senhor, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, Senhor, eu clamei pelo Senhor e o Senhor me ouviu, né? Então clama ao Senhor. Clama ao Senhor que Ele vai ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Nós estaremos fazendo live todos os dias do culto, né? Durante esta semana, que nós não teremos culto, né, presenciais por causa do decreto, mas nós estaremos fazendo live. E eu convido a você a estar participando das lives
né, da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ter falado ao teu coração nessa noite, através desta palavra, que você possa ter recebido esta palavra do Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Pai, nesta noite, Jesus, eu quero, Senhor, te apresentar, Senhor, os teus filhos neste momento, Senhor. Meu Deus, vai de encontro, Senhor, com a necessidade de cada um, Senhor. Meu Deus amado, se sobreveio uma tempestade sobre a vida, Senhor, dos teus filhos, Senhor, que o Senhor possa acalmar, Senhor, essa tempestade, que o Senhor possa dar vitória, Senhor, para os teus filhos. Senhor, se há uma porta fechada, Senhor, que o Senhor venha abrir, que o Senhor venha dar vitória, Senhor, para o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus amado, vai visitando, Senhor, cada lar neste momento, aonde tem, Senhor Jesus, uma família nesta hora, Senhor, assistindo esta live, que possa, Senhor, possa visitar nesta hora, meu Deus amado, neste momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Repreende, Pai, todo laço do inimigo, toda seta, toda fúria, Pai, que todo laço seja desfeito, destruído, Senhor, vai tirando toda opressão, toda depressão, que todo mal seja desfeito para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita, Jesus, cada coração, visita, Senhor, cada alma nesta noite, Senhor, vai visitando a mente profunda, Senhor, dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita, ó Pai, esta vida nesta noite, para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus amado, vai curando, Senhor, se tiver uma enfermidade nesta noite, Senhor, cura a enfermidade física, a enfermidade da alma, vai tirando, Jesus, toda tristeza, toda angústia, toda aflição, em nome do Senhor Jesus, papai. Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor venha curar, Senhor, a nossa nação, Senhor, sara a nossa terra, Senhor. Meu Deus amado, imuniza o teu povo, guarda o teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nesta noite eu apresento, ó Pai, cada um, Senhor, diante da tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.